Hum. Eita, que delícia! Vanessa, o Adolfo também, Ed. Um beijo, Van. Saudade também. Esperar o Tuquinho aqui entrar, que a gente vai conversar sobre. A gente vai conversar sobre. Bibi! Hum. Deixa eu dar uma respondida aqui. É... Aí. Vamos ver se deu certo aqui. Aê! Aê! Agora sim, meu. Show. Tuquinho! Beleza, meu? Joia. Beleza! Deixa eu ver. Minha primeira vez aqui iniciando a live, né? Tá. Então, tô Então, aqui. chama nós de suporte. Tá vendo como é bom ter várias profissões? Não é? Opa, isso aí, coisa boa demais. Tem um monte de gente querida aqui já dando um oi pra Sim. nós. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. É um prazerzão estar com a Lívia, né? Que já me acompanhou bastante aqui em outras jornadas e a gente continua em novas jornadas agora. Verdade. Verdade, verdade. E hoje a gente vai falar sobre. Eu queria ver se eu conseguia até abrir aqui do lado, mas não aparece para mim, para ver comentário, porque a coisa vai subindo aqui e eu acabo me perdendo. Sim. Mas, enfim, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê, Tuquinho? Sobre mudança de profissão, né? De uma forma romântica, conhecida também como transição de carreira. É, Pois é, pois é. E tanto eu quanto você, a gente tem experiências, né, para uhum, compartilhar. sim, Fizemos a transição de carreira, mudamos a profissão sim, e, e a nossa proposta hoje aqui é trazer um olhar maduro, né? Como sim, você mesmo colocou, de desromantizar e também sim. compartilhar a nossa experiência, né? Porque se a gente for olhar, né, culturalmente, né, se a gente for pegar assim duas gerações para trás, era como se a profissão ela não estava só ligada, né, ao que a gente entende como algo que você faz para trocar com dinheiro, né? A profissão estava ligado muito mais a um negócio de identidade, né, até você vê dentro de famílias, pessoas com as mesmas profissões, né, de culturas, né, seguindo os mesmos passos. Ah, meu pai foi isso, eu também fiz aquilo. Então é meio. Só eu que fiquei sem áudio. Acho que todo mundo tá com áudio aí. Acho que o Adolfo tá falando que tá sem áudio aqui. Ó. Você tá me ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo Eu bem. tô ouvindo. Se alguém mais tiver sem áudio, dá Ah, um sinal. Ó, é. áudio ok aqui. Tá, beleza. Talvez seja só o Adolfo. É. Às vezes fechando e abrindo de novo, né? Dá pra pegar. Então, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o que é profissão para a gente. E como a gente, né, conversou previamente, para mim, a profissão, culturalmente, né, a minha herança sobre profissão era uma coisa que você fazia pro resto da vida. Você começava a fazer, você morria com aquilo. E para mim, eu sempre fui um cara multitarefa, eu sempre gostei de fazer várias coisas, né? E então ter essa ideia que eu ia entrar numa coisa e nunca mais ia mudar
para quem não me conhece, né? Eu sou terapeuta desde 2006, trabalho mais hoje focadamente com constelação e dou aula, né, de formo consteladores, mas meu primeiro trabalho profissional sustentável, que eles falam, né, foi como técnico de informática, consultor de informática. E para mim, hoje eu entendo, por exemplo, eu comecei nessa área porque eu tinha duas coisas, né? Uma era agradar meu pai, tipo, meu pai sempre foi um cara excelente de matemática, sabe? Era um cara muito engenheiro e tal. Só que, assim, para mim, engenharia não era uma coisa viável, porque eu tive um problema de saúde da paralisia. Então, a única coisa que se aproximava de algo que seria aprovável para o meu pai era alguma coisa ligada a exatas. E na época eu vi que eu tinha uma habilidade com tecnologia. E eu segui durante 20 anos, eu tive uma empresa, que também não era uma coisa cultural, não é uma coisa cultural da minha família. Ninguém tem empresa na minha família, sabe? De pegar, assim, primos de paternos e maternos. Hoje em dia que eu sei que tem alguns primos que têm comércio e tal, mas na época não era uma cultura, todo mundo era assalariado. A ideia de profissão era assim, entrar dentro de uma empresa que na minha cultura era metalúrgica, né? Você trabalhava, sei lá, em empresa de celulose ou metalúrgica. E cara, era meu tataravô, meu bisavô, todo mundo, sabe, trabalhou no mesmo lugar. E entender essa dinâmica que funciona aqui nesse programinha que está rodando dentro da gente, é o primeiro passo para mudar de profissão, né, de uma forma sustentável e madura. E como a gente falou, não é uma ideia de ser porra louca, sabe? Acho que eu não vejo ecologia nisso. Eu acho que existe um meio do caminho para a gente se desenvolver, né, para várias áreas, sem precisar chutar, né, tudo. Né? Mas isso é uma experiência que veio com maturidade. Né? E aí, compartilha a sua experiência. Eu quando fui prestar vestibular, eu não sabia direito, na verdade eu não sabia o que eu queria, né? Eu prestei farmácia, né? Prestei acho que 3 vestibulares para farmácia e um para ciência da computação. Então, assim, de fato não estava claro, né, para mim, assim. E eu passei em uma faculdade e me formei em farmácia, saí da faculdade e ingressei na indústria farmacêutica e fiquei, né? Eu nunca parei muito, assim, sabe, numa empresa. Eu sempre fui muito de transitar. Mas, assim, tem algumas marcas que eu carrego, sabe? Por exemplo, no meu estágio, eu passei por umas situações, assim, tipo, eu não tinha 3 meses, sabe? Trabalhando com aquilo, que meu coração, assim, tipo, chorava, sabe? Eu falava, quanto tempo que eu vou ficar nesse mundo? E a coisa foi, né? Foi mudando de área e a coisa foi acontecendo. E tinha alguma coisa em mim que, assim, nossa, você pode ser mais feliz, sabe? No fundo era isso, assim. Não é que eu fazia muito bem feito, eu sempre fui muito dedicada. Só que o meu coração não vibrava com aquilo, sabe? E então, assim, eu fiquei 16 anos, né, trabalhando em indústria. Tive aí um primeiro rompimento numa empresa que foi muita fuga. Falei, não é isso que eu quero, eu vou ser terapeuta. Na verdade, eu queria trabalhar com gente, sabe? Trabalhar atrás de um computador, para mim, era doído. Eu não conseguia ver uma grandeza num primeiro momento, né? Depois a gente até vai falar de ressignificação de profissão. Sim. Mas naquele momento eu não conseguia, assim, enxergar, nossa, que bem que está acontecendo aqui, sabe? E aí eu tive um primeiro rompimento, que foi, eu meti a louca mesmo, falei, não é isso que eu quero, tô cansada disso aqui, vou mudar de vida. E fui embora para Florianópolis, fui estudar naturologia, e eu queria uma outra experiência. E foi assim... Você queria vender arte na praia. Pra vender coco na praia, né?
fazer trancinha, assim. Assim, foi uma experiência em Floripa que foi muito legal para mim, porque eu tive contato com muitas áreas de autoconhecimento, né? A naturologia lá tem uma pegada super forte, assim, de autoconhecimento. Então, entrei em contato com experiências que em São Paulo, né? Na época eu morava, antes, né, de ir para Floripa, eu morava em São Paulo, que eu não teria. E foi um despertar. Só que aí que aconteceu? Como eu meti a louca, eu não tive planejamento. Sim. E foi aí que a coisa começou a esbarrar para mim, assim, sabe? Eu fiquei em Floripa 1 ano e meio, mais ou menos, assim, né? Consegui um emprego em uma indústria lá, e só que não bateu comigo, assim, sabe? Na verdade, ali eu descobri, sabe o quê, Tuco? Que ser a exceção é um peso grande. Sim, sim. E ali, assim, não aguentei ser a exceção. Por conta de horário, sabe? Não foi. Para mim não deu. Eu saí e depois eu comecei a trabalhar em uma empresa de óleo essencial. E estudava ao mesmo tempo. Só que onde que começou a espremer? Começou a espremer várias coisas. Na questão da falta de planejamento financeiro, né? Que chutar o pau da barraca depois, quando fizer essa transição de agora, para mim trouxe um amadurecimento mesmo, sabe? Do que eu preciso de estrutura. A distância, né? Que para mim, eu não media a distância, assim, tipo, de que eu estaria dos meus, sabe? Da minha família, que para mim é importante estar por perto, né? Sim. Esse é um valor para mim. Sim. Então, em Florianópolis, a vida ela acontece em um ritmo diferente do que em São Paulo. Então, sim, foram alguns fatores que colaboraram. O que eu fiz? Peguei minhas coisas e voltei para São Paulo e voltei para a indústria. E quando eu voltei para a indústria, o que eu tinha claro, assim, né? Eu posso fazer essa transição de uma maneira mais orgânica, sabe? Mais inteligente. Por quê? Chutar o pau da barraca como fuga, tipo, eu não quero isso e tchau, pode dar certo para algumas pessoas, né? Para mim não deu, por exemplo. Sim. E aí, quando veio, né, essa parte... aí eu voltei para a indústria farmacêutica e para mim foi uma regeneração comigo mesma. Tudo que ficou destruído em mim no meu primeiro rompimento foi reconstruído. E aí, assim, com tranquilidade, eu consegui fazer essa transição com planejamento, sabe? Planejamento financeiro mesmo, assim. Então, foi tudo mais organizado. Onde que eu pequei no primeiro, né? O que eu precisaria de estrutura para fazer essa mudança, né? Que não era só uma mudança no meu caso, pelo menos, né? Se bem que o seu também, acho que envolveu isso, mudança de local de moradia, né? Para onde que eu estou indo. Então, ter uma estrutura, uma clareza maior nesse sentido, né? Então, eu acho que a pergunta, né, que até eu quero deixar para quem está participando aqui da live, se eu estou nesse movimento de mudança de profissão, primeiro entender assim, por que eu estou querendo mudar, né? O que está me movendo a mudar. Que é justamente da mesma forma que existe alguma insatisfação, existe alguma dor que nos coloca para transitar. A minha dor foi justamente em 2005, quando eu consegui, minha empresa, eu estava trabalhando terceirizado dentro do Bradesco, tipo, ganhava muito dinheiro, só que só o dinheiro, e aí que é o lance, né? Só o dinheiro não ficou ecológico, né? Porque eu lidava com questões que fugiam a um lance ético para mim, né? Eu tinha um sócio que, assim, o lance de caráter, assim, era diferente. Para ele, assim, ó, vender qualquer coisa e passar a lábia nos clientes, inventando história, para ele era ok, né? Mas para mim pegava. Então, bateu em valores pessoais, assim como você falou do valor familiar, me entender o que está me pegando. Que, na verdade, a gente está falando aqui de profissão, mas, na verdade, a gente pode perceber isso em qualquer transição. Sei lá, eu estou na minha relação e eu quero acabar essa relação para ir para uma nova relação. Mas, se nós não entendemos, né, o que está por trás, o que está
motivando internamente, cara, a chance da gente ir para uma outra profissão e ficar tão insatisfeito quanto é grande. Assim como de ir para uma outra relação, a chance de a gente ir lá e repetir e ficar insatisfeito é grande. Então, é entender. E para mim foi bem isso aí. Eu fui para mim, eu fiz algo que não foi ecológico. Eu fui do 8 a 80. Eu fiquei puto com essa de grana, aí eu quis virar bicho grilo também. Falei, não, cara, eu vou ficar só com uns contratinhos aqui para pagar minhas contas e vou começar a fazer desenvolvimento pessoal, e fiz curso disso, fiz um monte de coisa. Só que esse é o ponto. Eu tentei jogar no lixo aquele passado. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente de integração, mas eu fui para um outro extremo e não banquei, claro, evidentemente que eu não banquei. Que eu acho que esse é o ponto de qualquer mudança de profissão, a gente entender assim, aonde que está o meio dessa história aqui. E para mim foi, depois que eu vim para Santos, que foi a mudança de... acabei em informática, eu fiquei 6 anos, né, até fazer a transição, que eu ficava trabalhando como terapeuta e sendo técnico. Em 2012 que eu falei, agora eu tenho uma estrutura, tenho um determinado planejamento, mas eu tinha um plano B. Né? Eu tinha um plano B porque, para mim, ficar sem dinheiro aciona um lance emocional muito forte. E eu fico disfuncional. Né? Por isso que eu falo que, para alguns alunos meus, não precisa meter o louco. Porque assim, depois você vai ficar sem controle emocional, aí você não vai conseguir nem atuar como terapeuta, nem fazer o que você fazia antes. Né? Que você vai estar com raiva de vou ter que voltar a fazer aquilo. Não, eu falo que o quanto foi importante por eu ter feito esse planejamento. Uhum. E independe do trabalho que cada um de nós vai fazer, eu, para ser terapeuta, não é só aprender técnica. Para mim não foi só aprender técnica, sei lá, eu tive 400 mil certificados de várias técnicas. Foi também fazer curso no Sebrae, foi aprender a ser diferente, como você falou, assim, bancar algo diferente que não tem no meu sistema familiar, foi o desafio. E eu tive que aprender com outras pessoas que têm habilidade de lidar com dinheiro. Educação financeira, eu não sabia nem que era isso. Né? Então você vê que tem um monte de coisa. Cara, poupar dinheiro é uma coisa assim, não estava no meu mapa, não estava no meu campo de visão. Então tem várias questões que a gente vai incorporando que fazem parte do processo de mudança de profissão. Mas é feito de uma forma slow down, né? Sabe? Mais um passo a passo, sem precisar dar saltão. Eu quando fiz essa porque eu falo que eu tive duas, né? A primeira é que eu meti a louca, que eu tinha, na verdade, um planejamento, só que eu tinha despesas, por exemplo, eu tinha despesa com a faculdade, eu tinha despesa com aluguel, eu morava em Florianópolis, estudava na Palhoça, sabe? Então, assim, tinha uma série de coisas que aconteciam ali, né? E financeiramente não estava sustentável. Quando eu fiz essa segunda transição, eu já tinha clareza, assim, do que eu precisaria, né? Então, por exemplo, do momento que eu me propus a sair da empresa até quando definitivamente eu saí, levou aí mais ou menos uns 2 anos. Aconteceram mudanças na empresa e, assim, foram 2 anos, mas que eu tive paciência. Então, assim, não era uma coisa que nossa, que coisa horrorosa que eu tô aqui. Não, muito pelo contrário, eu gostava. Só que eu sabia onde eu queria chegar, né? Uhum. Então, assim, essa questão eu poupei dinheiro. E assim como você, eu também fazia 2 coisas, né? Eu conheci a Constelação, eu já estava nessa empresa. E foi através da Paty, né? A Paty Bicudo. Então, através dela, eu conheci a Constelação. E a princípio era uma coisa para mim mesmo, assim, né? Nossa, vou olhar para mim e aí eu descobri e fez toda a mudança na minha vida, né? E a partir daí eu falei, nossa, as pessoas merecem de fato, assim, conhecer essa ferramenta. E eu vi uma possibilidade para fazer a transição, né? Porque é o que você falou, não é só ter um monte de curso, um monte de coisa, porque eu também tinha, desde 2006, Sim. eu estudava tudo Sim. isso. E eu faço o que com tudo isso aqui? Então, quando veio o viés da constelação, que me transformou,
Então, eu falei, nossa, aqui tem um caminho e é um bom caminho, sabe? Sim. E então, eu fiz todo... Eu sabia o que era importante para mim. Eu fazia os atendimentos, né? Eu trabalhava minha carga horária normal e eu fazia os atendimentos à noite, fazia atendimento de final de semana, né? E assim, mas eu tinha um propósito. Qual é o meu propósito? Eu preciso ter minha reserva financeira aqui, porque eu sabia que ia me dar tranquilidade para o que vinha pela frente, Sim, né? sim. Embora tudo estava acontecendo, se, por exemplo, me tirasse a indústria naquele momento e eu só ficasse como terapeuta, eu não ia durar 3 meses. Sim. E até o que só pegar esse, para não perder o gancho aí, né? Super. Você falando da Patrícia Bicudo, em 2000, ela fez formação comigo de constelação. E em 2013, 2014, por aí, foi nesse entretempo aí. Ela falou assim, eu já estava atuando, porque eu já era terapeuta antes, né, da constelação. Eu já trabalhava com outras técnicas. Então a constelação foi mais uma técnica que eu peguei e ela entrou no meu fluxo. E aí, eu conversando com a Patrícia pelo telefone, ela falou, e tal, eu acho que já fazia o quê? Foi em 2013 mesmo. Eu já fazia alguns meses, sei lá, um ano que a gente tinha se formado, e ela falou, não sei, ainda não... Eu tô ainda aqui na farmácia, e eu não tô segura. E aí foi uma coisa que eu falei para ela, eu falei, Paty, ninguém tá te cobrando. Só você tá descobrindo dentro da sua cabeça. E foi algo que eu aprendi muito com o coach, que eu acho mais uma técnica que eu acho legal. E no coach a gente fala da questão do tempo, sabe? Para ser uma meta, eu preciso ter ecologia, porque não adianta eu ficar assim, eu quero uma Ferrari amanhã. Não existe, eu não tenho dinheiro para isso. Então, a chance de eu criar uma meta que eu vou ficar frustrado, me cobrando, me massacrando, é muito grande a chance de eu fazer isso comigo. Então, eu falei para ela assim, eu vou brincar com você aqui, estabelece um prazo. E assim, é confortável, não é prazo louco. Não é prazo de coaching enlouquecido. Não, é prazo ecológico. Essa palavra para mim é importante. Prazo ecológico. Ela falou, 2 anos. Falei, então, ok. Olha, nesses 2 anos, você tem tempo para se planejar, fazer um passo a passo. Cara, e foi louco que, dessa conversa que eu tive com ela, 6 meses depois ela já estava atuando. Porque, Olha no fundo, só. ela tirou a atenção, que é o que... E fora da atenção, por isso que eu falo que qualquer transição que a gente faça, se nós não temos um trabalho de sustentação de base emocional, a chance que a gente enfiar o pé pelas mãos e ficar frustrado e aí congelar. E aí não fazer aquilo. Por isso que eu falo assim, vai devagar. Dá um prazo que seja possível e você faz o que for possível. Sem também estagnar, mas faça algo. Mesmo que seja uma coisa só. Mas faça algo. Obrigado. Só para dar esse exemplo que eu acho que é pertinente. E aí até já emendando a questão do ser autônomo, né? Como mudança de profissão, vamos falar do nosso ramo, né? Uhum. Não é só sentar e atender, né? Na verdade, tem todo um pacote empresarial que vem por trás, né? Então, com certeza, você faz todo o seu trabalho, eu também faço o meu, eu vou falar um pouquinho do meu, aí depois você entra falando do seu, porque eu não sei onde que a gente se esbarra, mas, por exemplo, cuidar das finanças é com a gente. Fazer material de divulgação é com a gente. Cuidar da agenda é com a gente, né? Então, assim, é uma multifunção que eu falo que, para mim, o momento mais prazeroso é quando eu sento e vou atender. Só que tem todo um bastidor, né? Que, assim, a gente é uma empresa, na verdade, né? Sim. E o louco é bem isso daí, que eu acho que é essa chave que vira. É claro que, assim, quando eu conheci constelação e outras técnicas, para mim foi um prazer. Nossa, cara, eu quero que as pessoas sintam isso.
Né? O que moveu para eu ir para frente foi assim, nossa, eu quero que as pessoas sintam isso que eu senti. Beleza, não, então esse era o ponto, né, de motivação. Só que para que eu pudesse me entregar isso para as pessoas, eu tinha que fazer um monte de coisa que é o adulto que faz, que é chata pra caralho. E é isso mesmo. Estudar, às vezes, é chato pra caralho. Fazer planilha, fazer essa parte de marketing, fazer controle financeiro. Como eu falo, eu fiz alguns cursos no Sebrae que me deram uma baita base. Opa! Ó a dica, ó a dica. Que foi a coisa mais prazerosa do mundo. Não, mas para que eu entregasse aquilo que eu sinto prazer, eu preciso fazer algo que não precisa ter tanto prazer. Tem função só. Sabe? Tem função. Justamente tem função. E eu falo que quem só busca assim, oba-oba, né? Você vai, é a nossa parte mais infantil, que só quer ter prazer. A nossa parte infantil só quer ter prazer. Assim como numa relação afetiva, se a gente não enfrenta os conflitos da convivência, não tem como ter uma relação madura. A gente só vira dois adolescentes, sabe? Que só quer ficar gostosinho. E aí, na hora de pagar a conta aqui da relação, né, sei lá, ou fazer coisas que tem que limpar a casa. Odeio fazer um monte de coisa. Só que assim, para que eu tenha uma boa moradia, me sinta bem aqui, aí eu falo, não, olha, por isso daqui, para eu me sentir melhor, eu vou fazer algo que eu não gosto. Só para eu ter o prazer de estar aqui bem confortável na minha casa. Esse prazer de estar confortável me motiva a fazer coisas que eu não são tão confortáveis. Né? Então, entender esse mecanismo que eu acho que na nossa área, né, tem muito essa romantização. Até eu brincando, né, com a Lívia, eu falei assim, tem uma espiritualidade romântica, sabe? Que, né, tem uma coisa de desenvolvimento pessoal romântica que esquece que tem toda uma base prática mesmo, de coisas práticas que precisam ser feitas para que o nosso trabalho tenha sustentação. E, justamente, eu consiga entregar o melhor para as pessoas. E até que o que eu tenho de melhor chegue para as pessoas. Sabe? Quando eu, às vezes, deixo de fazer meu trabalho de lição de casa, eu deixo que as pessoas me conheçam, sabe? Saibam do meu trabalho. Então, é uma responsabilidade também com o outro, quando eu facilito, sei lá, a forma de pagamento, quando eu consigo um esquema mais automatizado para que ela tenha acesso rápido às informações que ela precisa. Então, tem várias coisas que são chatas de fazer, mas tornam o trabalho muito mais grandioso. Né? Isso, estou falando, e valeria para qualquer mudança de profissão. Deixa eu... Bruna escreveu aqui. Essa coisa de tempo é muito real. Fiz o meu treinamento em constelação em 2018 e me cobrava e sentia a pressão dos outros e começar a atender. Isso foi a semana que fiz o perfil do Instagram. E é legal, Bruna, que uma coisa que eu compartilho, né, estabeleça um tempo, sabe? Eu falo assim para os meus alunos assim, faz assim, eu vou fazer um período de teste, sei lá, que eu vou cobrar R$50 só para ter uma troca, sei lá, X, né? Isso daí é uma dinâmica só para que a pessoa sinta que ela pode entregar algo e que eu não me cobre tanto. E eu deixo claro, falo, eu estou em fase de treinamento e eu quero poder entregar mais. E eu não quero me tensionar para ficar me comparando com os outros coleguinhas que estão, sei lá, fazendo um monte de coisa. Porque a gente compara. A nossa mente, ela tem essa função de comparação. Ela foi inventada para isso. Associar, comparar, julgar. Então, era muito foda eu pegar assim, eu olhava pro treinamento do meu amigo lá e via que tinha 15 pessoas, a inveja batia, assim, ó. E aí a minha autopunição também batia. Olha, você não tá fazendo nada. Olha que eu não tô fazendo nada. Como eu não tô fazendo nada? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa, né? No meu tempo, no meu ritmo. Então, eu acho que esse cuidado para quem quer fazer mudança de profissão até esse planejamento emocional, intelectual, financeiro. Uma coisa que eu acho super importante para mim, né, hoje em dia, ter feito uma reserva de 6 meses só. Se apertar qualquer coisa, porque eu sou autônomo,
Que nem na pandemia. Na pandemia eu fiquei, eu dei uma surtada, mas foi uma surtada de leve, assim. Não foi tanta. Controlado, uma surtada controlada. Então, mas foi controlada porque eu tinha reserva. Falei, meu, se eu parar aqui e ficar 6 meses sem fazer nada... né? Mas essa reserva só aconteceu porque lá em 2015, ó, estamos em 2020. Em 2015, eu planejei essa reserva. E fui fazendo de ano em ano. Ó, e hoje, como eu te falei, que eu tenho uma outra... o planejamento que eu estou fazendo agora é para fevereiro, março. O que eu estou fazendo hoje já veio de planejamento do ano passado. Né? Então, eu acho que é isso que é mais real do que essa paranoia maluca. Eu quero encontrar meu lugar no mundo, eu quero entregar, quero servir as pessoas. Tá, você pode fazer isso aí, mas pode ser de uma forma mais planejada, mais madura, mais pé no chão. E assim, ter a clareza da prática mesmo, né? Sim. Porque, por exemplo, o ano passado, eu me vi fazendo o quê? Me vindo na prefeitura. Porque eu abri o MEI, né? Sim. Então, uma burocracia assim, que eu imaginava que eu, como terapeuta, né? Sim. Eu iria fazer. Não, mas assim, é a parte adulta que assim, você quer se regulamentar? Então, vamos fazer as coisas. Né? E aí você vai, procura as informações e vai e executa, né? Que eu acho que casa bem com essa parte dessa não romantização, né? Que você está chamando, assim. Sim. Que é o adulto que vai ter que bancar, né? O adulto que vai pegar e vai enfrentar. E a questão do medo, né? A questão do medo que você falou um pouquinho antes, olhar para esse medo. E, assim, como que eu posso lidar melhor com ele? Sim. Porque qual é o problema? É quando ele me paralisa. Sim. Se ele me paralisa, se ele me congela, eu não saio do lugar. Mas eu posso sair do lugar? Eu posso. E quais são os meios, né, que vão ser, que eu posso planejar essa transição, que eu posso planejar essa mudança e que seja de uma maneira que não me machuque. Sim. E sabe uma coisa que você já teve, a Lívia já teve comigo em 3 formações, não foi? 3. Né, que eu estou dando. Uma frase que não é minha, claro, é apropriada. Eu lembro de uma música do Chico Science, mas não é dele, né? Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. É só um passo, sabe? E é isso que eu acho legal. Porque assim, num passo à frente, você tem uma perspectiva nova. Se você dá salto, você não tem habilidade, como você falou, você não está treinado para dar salto. Né? Por exemplo, como a gente brincando, você não está treinado naquela profissão. Mas você tem o espaço para dar um passo. Por exemplo, às vezes um passo, vou dar uma brincadeira aqui. Ó. A pessoa fala assim, eu sou da área metalúrgica ou corporativa e eu quero ser terapeuta ou psicólogo. Dá um exemplo aqui que está mais no campo de visão meu. Cara, vai assistir uma coisa que tem a ver com esse ambiente. Sabe, cria uma rede. Esteja primeiro nesse ambiente. Sabe, sem precisar se forçar assim, não, eu vou entrar na faculdade. Não, primeiro experimenta, começa a ampliar o seu sistema. Porque eu acho que é isso que a gente peca muito. Por exemplo, para que eu possa sair do meu sistema, eu preciso arrumar recursos em outros sistemas. Por exemplo, meu pai não tinha visão empresarial. E aí eu tive, por exemplo, o Sebrae tem essa informação. Eu tenho outros colegas que são empreendedores. Então tem outros sistemas que estão fora do meu sistema que eu posso buscar recursos. E aí, assim, o que eu tenho do meu sistema? Cara, meu pai é um cara que acordava de madrugada para fazer trabalho. E eu tenho essa gana. Quando eu pego um projeto para fazer, eu tenho uma energia do caramba. Isso vem do meu sistema. O que eu não tinha era controle. Né? Eu tinha potência sem controle. Eu era um elefante desgovernado. E aí, né, quando a gente pensa em rede de suporte, assim, né, e são as trocas que eu acho que essa rede, né, que você fala, né, que a gente vai construindo e a gente vai entrando em contato, e como essa rede de suporte,
ela fortalece a gente, sim, né? sim. É algo... até o... E é algo que eu acredito muito numa filosofia cooperativa. Porque justamente, por exemplo, eu e você, a gente trocou muito disso. Né? Aonde eu faltava, você me dava suporte. Né? Aonde outras coisas me faltavam, a Adriane me dava suporte. É uma amiga em comum, né, que nos apresentou, né, ou reapresentou, né, não foi, nos reapresentou, né, que tem uma visão muito objetiva para negócio. Ela tem uma visão objetiva. E isso é uma coisa que traz potencial para o trabalho que eu quero oferecer. Se eu não tivesse essa visão objetiva madura, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu teria, sei lá, desistido ou ficado nos meus sonhos, nos meus devaneios, sabe? Ah, que legal. Olha, tem uma coleção de certificado. E aí? Né? Sem ter esse prazer todo de entregar algo sem o limite, sem a ordem, né? Como a gente deve ter um monte de constelador aqui. Só amor não basta, né? É preciso ordem. E isso é uma coisa que eu estabeleço muito nas minhas parcerias. Como eu até falando, né, hoje. Por exemplo, eu tenho uma parceria com uma mulher que, como eu falei, que eu odeio limpar a casa. Então, eu trabalho para reservar um dinheiro para ter uma pessoa que vem, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, cuidar do meu ambiente. Né? E eu pago com muito prazer. Porque ela é minha parceira. Ela não é minha empregada, minha subalterna, não. É minha parceira. Assim como os meus colegas sei lá, que me fazem alguma coisa, e são meus aliados, né? Pega até o Richard, que é um amigo nosso. O Richard estava aqui, não sei se ele tá ainda, mas ele estava. Então, do jogo do herói. Se eu estou aqui, é porque eu busquei aliados. Eu busquei aliados lá em 2006 para começar a estar nesse meio da profissão que eu queria mudar. Várias coisas que eu queria fazer. Os meus aliados, que são outros sistemas diferentes do meu, me trouxeram recursos. Rede, contato, novas experiências. Alguém deixou... Você leu aí? Então, não, eu puxei aqui, mas eu não sei o que acontece que eu não consigo ler. Eu leio aqui. Então, lê. Amanda, cheguei na live agora. Sou muito infeliz na minha profissão. Sou professora e me convidam para um estágio num ramo imobiliário. Estou com muito medo. Quais os passos para o medo não paralisar? Então, pensa assim, ó. Organicamente, qualquer coisa desconhecida vai ativar os mecanismos de defesa. Ou aí a gente vai para o lance instintivo. É lutar ou fugir. E aí, para uma profissão, eu acho que não. Não, acho não, né? Não é um mecanismo adequado para a gente se movimentar. Porque é inconsciente, ainda é instintivo. Para isso daí. Aí eu acho que uma análise mais objetiva primeiro, né, pegando o gancho aqui desculpa, quem é? Amanda. É assim, ó. Se eu não entender por que eu tô infeliz, antes de ir para qualquer lugar, se eu não entender por que eu tô infeliz, eu só vou trocar de lugar. Você vai deixar de ser infeliz no ramo, né, da educação para ser infeliz no ramo imobiliário. Talvez seja infeliz de um outro jeito. Então, o que a gente até conversou antes, né? A história do autoconhecimento não é um blá, como a gente, romantizado de que legal, agora que eu me conheço. Não, é prático mesmo. Por exemplo, quando eu entendi que eu estava abrindo uma empresa para agradar meu pai, não faz sentido. E aí, quando eu entendi também que eu queria ser terapeuta para as pessoas me verem com bons olhos, para ser especial, também não era adequado. Eram só carências. E só abrir um parênteses, né? O quanto a gente também se reconhece a nossa força de romper com essa expectativa, né? Sim. Porque assim como você abriu a empresa, eu também deixei literalmente uma carreira na indústria, né? Sim. E assim, quem que teve que se bancar? Você mesmo, eu mesma. Bancar a escolha e assim, opa, agora é comigo. E quem que faz isso? É o adulto. Sim. E o adulto, eu observo exatamente isso. Que é o mesmo adulto que entra numa relação que não tem garantias.
Não tem, a gente vai ser felizes para sempre. É uma parte infantil nossa. Da mesma forma, qual é a garantia que eu posso dar que a pessoa que vai ser terapeuta? Nenhuma. Nenhuma, mas nenhuma mesmo. A chance que alguém vai ser feliz do meu lado? Nenhuma. Sabe, eu seria cruel se eu trouxesse esse tipo de proposta, né? E aí, na verdade, assim, cruel na metade também, porque a outra pessoa que se acredita também, existe uma conexão infantil entre os dois, né? Então, é da mesma forma. O que eu quero, né? E até pegando o gancho, né? Quando eu era mais novo, o prazer que eu tinha era de estar com gente. Então, na verdade, por exemplo, quando eu estava trabalhando na informática e trabalhando como terapeuta, eu comecei a olhar para a informática com outros olhos, né? Que é falar, eu posso ter prazer nesse lugar aqui. Aí eu tinha um vínculo legal com as pessoas, eu executava o trabalho, porém, eu também executava aquilo que eu tinha de melhor, que era conversar com as pessoas, ouvir elas, dar um bom dia real. Era o que eu tinha de melhor para oferecer naquele momento, humanamente. Então, eu acho que a gente entender assim, por que eu estou nessa profissão, né? E para quem que eu tô? Tal, como eu falei do negócio, né? Eu tinha pro meu pai, mas, cara, eu tô alucinando aqui, porque se der merda na minha empresa, quem vai ter que arcar sou eu. Que foi o que deu, né? Eu fiquei com dívida de empresa durante uns 15 anos aí. Hoje em dia que eu tô tudo redondinho e tal, tudo certinho, mas foi o adulto que bancou, não vou agradar meu pai, não vou agradar minha parceira, não vou agradar meus amigos. O que eu posso o que você que quer trocar dinheiro comigo, né? Trocar dinheiro, para mim é importante, para eu sobreviver a dinâmica de troca que a gente estabeleceu é o dinheiro. Como é que eu posso te entregar o melhor, né, para que você se sinta confortável e tenha satisfação de me dar dinheiro? E é isso, para mim, a coisa mais prazerosa que eu tenho hoje em dia é receber com satisfação. Desculpa, ser pago com satisfação. Para mim não tem... É um prazer duplo. É fazer o que eu faço e ser pago com satisfação. E assim, muita água vai passando, né, embaixo da ponte, né? Desde eu vejo muito um processo amadurecimento em todos os sentidos, né? Tanto pessoal, até hoje quando a gente estava conversando antes, eu estava falando, né, do quanto você agregou para mim, né? A Lívia que você conheceu lá, que estava te acompanhando, o quanto você ajudou ao que estava ali desabrochar, né? A trazer novas possibilidades. E aí, para mim, tem muito a questão dos aliados, né? Que te ajudam a olhar para os seus talentos, que te incentivam também, né? Então, esse amadurecimento todo que vai, e assim vai a gente também na profissão, né? Por exemplo, agora eu deixei de ser a Lívia que trabalha em indústria e sou a Lívia que dou aula e que sou terapeuta. Sim. Então, existe um amadurecimento desse profissional também, né? Sim. De acordo com a bagagem, com o repertório que vai adquirindo no meio do caminho, né? Sim, sim. E é interessante, né, que você falou de aliado, e a Bruna também colocou aqui, né? Que ela está onde ela está operando hoje em dia por causa dos aliados. Uma coisa que eu faço muito, né, e a Lívia sabe, é valorizar quem está comigo. Se valorizar no sentido de saber assim, eu não quero que você me dê nada de presente porque a gente é amigo. Eu faço questão, porque a gente é amigo, eu faço questão de que você prospere. Para mim não faz sentido nenhum você fazer as coisas de graça para mim. Porque não faz sentido eu estar numa relação carente com você e tirar de você algo. Mas como que a gente pode trocar, né? E até... para mim, a relação de madura que se tem é quando a gente não está dependente, quando a gente está compartilhando. Fala, Olívia, eu tenho aqui algo para compartilhar. Não, você quer trocar comigo? Putz, eu também quero compartilhar disso aí, eu tenho algo para compartilhar. Seja somente assim, um trabalho de apoio prático mesmo. E no começo a Lívia me ajudando, foi assim, de estar ali. Era alguém que eu tinha para olhar. Tipo, na hora que estava rolando o treinamento, não era nem assim, só de saber que a Lívia estava ali,
se desse qualquer BO, eu tinha alguém para compartilhar, para mim, aquilo já tinha um valor para mim. Tinha um valor profundo. Né? E exatamente, né, quais são os meus aliados que puderam me... até vou pegar, né, o gancho falando de aliado. O meu trabalho anterior virou meu aliado no meu processo de mudança. Né? Porque, assim, na real, eu não estava insatisfeito com a informática, eu estava insatisfeito com o formato que eu estava me relacionando com a informática. Com aquela busca de ser um sucesso, aquela busca de ser rico, aquela busca de todo mundo me olhar. E eu comecei a falar, não, cara, eu sei fazer muito bem isso aqui. E é essa profissão que vai me ajudar a pagar os cursos que eu quero fazer para outra profissão. E aí a minha relação com a informática começou a ser de gratidão, de amor, sabe? Falei, cara, olha... E até hoje em dia, né, que sou eu que desenvolvo meu site, eu trago comigo a informática. Ela faz parte da minha história. Assim como quando a Lívia, a gente brincando uma vez lá atrás, né, que eu brincava assim, o farmacêutico, ele é o novo alquimista, né, que cuida, que também, se não fosse a tecnologia da farmácia, muitas pessoas morreriam. Né? Então, olha que potente que é. Ela traz um benefício para a humanidade. Na verdade, você está fazendo uma outra forma de trazer benefício para a humanidade. E foi que eu acessei, né? Eu por muito tempo tinha uma briga, por muito tempo real mesmo. Eu briguei muito com a Lívia farmacêutica, que estava atrás de um computador e estava, né, tava servindo ali, né? Uhum. E aí foi muito, para mim foi muito transformador e ressignificou toda a minha trajetória, que foram 16 anos, sabe? Uhum. Que foi no Namastê, do Sérgio Kiyoshi, que também é um aliado seu. Sim, foi meu aliado que me iniciou nessa história aqui. Então, e foi assim, foi no Namastê 1, numa dinâmica de renascimento, que, meu Deus, assim, quando eu acessei ali, eu recebi uma pedra verde, né? Para mim era uma pedra, mas era uma esfera meio tipo assim, ó, sabe? Só que era verde. E ali, para mim, fez todo sentido o porquê que eu fui para a farmácia e não fui para a ciência da computação, entendeu? Porque o verde, ele trabalha muito com a cura mesmo, né? Ele é a área da saúde. E estava tudo bem com a minha trajetória. Eu só não sabia. E eu perdi tempo, energia brigando com isso. Tava tudo bem. E eu só fiz o quê? Eu escolhi uma outra maneira de continuar servindo na mesma saúde. Agora, de um jeito diferente. E que hoje, meu coração, ele fica quentinho, assim, sabe? Tem uma satisfação aqui dentro. E aí, o que aconteceu de profundo, né? Foi o quê? Olhar com muita gratidão para tudo que eu passei na profissão farmacêutica mesmo, sabe? Toda a estrutura que me trouxe, sabe? Nossa, tudo assim... o pop. Para quem não sabe, POP Procedimento operacional padrão. Primeira vez que eu vi a Lívia constelar com cartas, ela tem um método que é dela, é intuitivo. E eu falava assim, nossa, cara, até nisso a farmácia te trouxe. Que é o jeito dela de organizar as informações, de coletar os dados. Porque quando a gente está numa terapia, a pessoa está me dando dados, eu estou ali trazendo um panorama novo para aquela pessoa. Né? E até pegando o que a Bruna escreveu aqui, né, que ela vem da área do direito e ela pegou um bode porque ela estava sempre cobrada por aquela ideia do advogado. Né? Quando você pensa no advogado, quais são as imagens? Advogado enrolão, tudo que só quer dinheiro. Sabe? Então tem vários arquétipos. E a diferença do que ela falou, que hoje ela olhando para o direito, ela colhe a forma de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. Tem várias coisas que ela traz com ela para o lugar do terapeuta que ela ocupa hoje, né, para uma nova profissão. E aí muitas vezes qual é o jeito certo de ser professora? Qual é o jeito certo de ser farmacêutico? Qual é o jeito certo de ser psicólogo? Qual é o jeito certo de ser empreendedor?
E é bem isso aí, quando você sai vai para algo que transcende, né, essa dualidade de certo e errado, a gente inventa, a gente cria. E é essa liberdade que eu mais bato na tecla. Falei, cara, não sei, é só um jeito novo. Não sei se é certo ou errado, mas é um jeito que Deus, que coube aqui no meu coração, que meu corpo aguenta, né? Que o meu emocional dá conta. Então, tem várias questões que são muito pessoais e né, sistêmicas, talvez, que a gente vai precisar analisar para fazer uma mudança de profissão muito mais orgânica, muito mais amorosa, muito mais consciente e madura, né? E hoje, assim, né? Hoje, quando eu olho para a Lívia, né? Que chegou aqui, para o que trouxe, para mim casa muito com tudo isso que você falou, assim, sabe? Nossa, e é o reconhecimento, né? Foi graças àquela profissão que hoje eu consigo estar onde eu estou com a tranquilidade que eu tenho, sabe? Sim. E entenda a tranquilidade, tipo, e vamos falar de material mesmo, né? Porque é o que você falou, se tá me faltando um recurso, emocionalmente eu fico bagunçada também, Sim. eu não dou conta nem de mim, nem de quem chega. Sim, sim. Então, hoje, quando eu vejo, assim, tudo que foi possível construir, né, a partir daquela profissão mesmo. E sabe que agora, sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer artes cênicas. Era o que eu queria, porque eu já tinha feito teatro e tal. Sim. E aí, minha mãe não deixou. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, primeiro você vai ter uma profissão, depois você faz por hobby, né? Olha que louco, você né? sabe... Que louco. E assim, no final das contas, a farmácia ela acabou me trazendo essa estrutura, assim, sabe? Essa estrutura de poder tá mais tranquila, assim. Já bati a cabeça lá atrás, aprendi, tive um monte de lição, né? Adequei pro que eu precisava para esse período. E assim, aconteceu muita coisa ainda nesse meio, né? Mas o que eu queria mesmo trazer é que hoje a Lívia que está aqui, ela é muito fruto de toda aquela água que passou embaixo daquela ponte, assim. Sim. Se não fosse aquilo, sabe? Eu lembro do meu estágio que, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar nesse lugar? E todas as outras pancadas que eu fui tomando e quantas outras alegrias e felicidades e felizes encontros que eu tive, tudo isso reverbera hoje na Lívia que está aqui. E eu tenho esse formato por conta disso tudo. Sim. E é muito bom olhar para trás com esse olhar de amor, assim, sabe? E é bem isso. Olhar de amor significa que a gente olha para o passado sem briga, né? Sem briga. Lidando com o que é, sabe? Eu falo que não é uma aceitação passiva, e até eu gosto sempre de falar assim, que o Bert fala da diferença de aceitação, né, e concordância, né? Eu falo, foi duro, teve muita coisa assim que foi um perrengue, mas assim, foi essa a minha história. Tipo, não é uma aceitação passiva assim, quase uma resignação, sabe? Não, mas é isso aqui. O que eu tenho pro jantar é isso. É desse lugar que eu venho. Você toma, né? Você Eu tomo toma. isso aqui é meu. Ó. É igual, sei lá, eu fazer um trabalho onde eu tenho que me valer do meu físico, eu vou me lascar. Porque eu tomo... Não, eu tive uma história de limitação física que eu não vou ficar brigando com ela. Eu só vou criar uma forma amorosa de lidar com isso. Né? Eu não vou deixar de entregar, não vou me congelar por isso, mas eu também vou respeitar que eu tenho os meus limites e falar, eu consigo dar conta até aqui. Igual os clientes que não precisam mais atender uma expectativa das minhas carências. O que eu tenho para te oferecer, meu caro, é isso. E para que a gente possa trocar de uma forma madura, meu valor é este. Para mim, ter a tranquilidade de lidar profissionalmente com isso, com o que o meu coração, sabe, pulsa em fazer, mas lidar de uma forma madura, e até eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu não tenho como. Eu falei,
como que você pode, como que a gente pode trocar, né, de uma forma que você consiga ficar confortável também. E você vê que eu já vi pessoas que falam assim, a gente vai fazer em 40 vezes. Eu falei, beleza, assim. Se é assim que você... Pra mim, eu tô topando. Mas tem gente, quando a pessoa não quer trocar, ela tá carente, ela já vem e fala assim, não, porque é muito caro. Não, é verdade, tem um preço mesmo. Que é caro é relativo, mas não é um preço, né, que para todo mundo, às vezes. Né? E aí, se eu quero fazer caridade, eu escolho numa outra relação. Né? E aí que é o negócio, eu não preciso fazer caridade como a profissão. Né? Eu escolho um outro momento, maduro, consciente, falar, aqui eu vou me doar, aqui eu vou transbordar. Então, é isso. Dá 4 horas falando aqui, né? Dá. A gente tem pouca história, né, Tuco? Gente, está fazendo sentido essa conversa nossa aqui? Eu gosto muito, né, de sempre ter uma coisa mais leve, mais solta, sem muito script. E a interação é super legal, né? Bruna, vale pela presença aí. A Van Farina tá aqui, João. Tem outras pessoas que eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos. Né? Eu tô bem feliz. Deixa eu ver aqui a Amanda. Acho que tem uma pergunta. Como se pode analisar sistemicamente uma pessoa que não sabe qual profissão seguir? Essa situação pode ser vista sistemicamente? Então, na verdade, não é só sistemicamente, não. Né? Eu acho que aí tem um lance terapêutico mesmo. Né? Porque pode ser, por exemplo, que eu tenha medo de ser diferente. Aí isso é sistêmico, né? Pode ser que eu tenha medo de ser o rebelde do meu sistema. Mas o que seguir, aí é uma outra busca interna. Por exemplo, para mim, eu sempre fui, desde criança, a criança que todo mundo queria conversar. Eu sentava num banco de ponto de ônibus, sempre as pessoas vinham conversar comigo. Então, significa que, dentro do programa da minha alma, lidar com pessoas, para mim, é coisa tranquila, num determinado limite. Por exemplo, só que assim, você vai me colocar eu num show, num montoado de gente, eu fico com medo. Né? Então, em algumas relações só que eu dou conta. E eu aceito isso daí. Quando sabe o que quer, qual é a dica por onde começa? Então, eu acho assim que sempre eu começo pelos aliados. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui por exemplo, para mim, quando eu tive a minha primeira experiência terapêutica, eu falei, cara, eu quero isso daqui. E eu comecei a me envolver com uma galera, comecei a conhecer alguns grupos que faziam alguns trabalhos, e eu comecei a participar. E participar assim, ó, eu vou brincar assim, eu trabalhava de graça, só para estar lá. Só para estar no meio da experiência. A troca era assim, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para carregar caixa, se precisar, só para eu estar aqui no meio da experiência. Eu fiquei alguns anos, né, com o Sérgio dessa dinâmica, só pelo prazer de estar lá e ganhar a tarimba. Né? Mas isso foi o meu processo dentro da área terapêutica. Tinha uma época quando eu era mais novo, eu comecei na época da informática, eu comecei a estar com pessoas que falaram, me dá aí qualquer coisa para eu limpar prato aqui, mas eu quero estar perto de alguém que tem computador. Sabe? E somado a isso, né, eu não sei se de repente é o meu formato, mas o planejamento, né, você sabe o que você quer fazer, então assim, planeja essa transição, né, somado aos aliados que de fato são de extrema importância, faz o planejamento, né, o que a gente falou lá no começo, né, Tucu? O tempo, olha, tem 27 segundos restantes, acusou aqui para mim. Gente, putz, brigadão pela presença aí. Obrigada. Obrigada, Tuco. Obrigada pela parceria.